Fala galera, e aí, beleza? Está Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer um plantãozinho, né? Na noite dessa quarta-feira, enquanto o nosso Bahia jogava pela Copa do Nordeste, enquanto o Bahia brocava a equipe do América de Natal. A CBF divulgou a tabela básica aí do Campeonato Brasileiro de 2025. Essa tabela tem a sequência de jogos do Bahia e tem as possíveis datas, né? Agora fica tudo de acordo com a televisão. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai dar uma olhada na tabela, vou passar minha opinião e vou querer saber de vocês também, beleza? Mas antes da gente dar sequência, aquele nosso jabazinho básico, ó, inscrevam-se aqui no nosso canal, ajude a gente a crescer e levar o nosso estádio lá em cima. Chegou até aqui, deixa o like, ajude a gente. Se você quiser sempre receber os nossos conteúdos, ative o sininho das notificações. Beleza? Sem mais delongas, partiu pra gente ver a tabela. Seguinte, né? Tabela liberada, jogos anunciados. Vamos dar uma olhada aqui. Tá aí a tabela para vocês. Tabela liberada, os 19 primeiros jogos, né? A sequência do primeiro turno, depois a gente inverte o mando de campo e aí a gente vai para o segundo turno. Primeira coisa que eu costumo observar, e essa aí é a notícia ruim, né? Ó, o último jogo tá aqui, o último jogo vai ser fora. Claro, você tá vendo o primeiro turno, ele tá dizendo aqui que o final do primeiro turno vai ser em casa. Então, o Bahia vai fazer o último jogo fora. Primeira coisa, então, a gente tem que torcer aí pro nosso Bahia ficar tranquilo e não precisar, né, do último jogo. Aí, o que a gente pode ver agora? Vamos olhar a sequência de jogos aqui, ó. Vamos pensar, bate na madeira, mas a gente tem que pensar assim. Vamos pensar que o Bahia tá lá capengando, né? Tá fazendo um campeonato bem capengante. Ó, os últimos jogos aqui, você tem o Fortaleza, que é um time aí casca, né? Mas você tem Vasco, Juventude, Sport. Então, essa reta final aqui do Bahia, na minha opinião, ela ficou interessante, né? O Vasco, ele não é um adversário muito fácil, mas é um adversário que a gente normalmente consegue bater. Vai ter muita competitividade, né? O time do Vasco não tá tão ruim, mas Juventude, Sport e aqui o Fluminense, a gente vai conseguir, acho que a gente consegue uma sequência boa aí. Então, o final do campeonato aparentemente parece ser uma coisa boa. Agora aqui, ó, nesse miolo aqui, ó, antes do Bavi, né? Antes do Bavi, o Bahia tem Palmeiras, Botafogo e Flamengo, né? Vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom aqui pra gente ver, tá? Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Esses três aqui, ó, são normalmente três times, né, que estão brigando lá na parte de cima. Então o Bahia vai pegar aqui na sequência os três times, ó. Vai pegar o Palmeiras fora, o Botafogo em casa e por fim o Flamengo fora. Então uma sequência de três times, três times que brigam lá pela parte de cima e três times difíceis antes da gente pegar o Bavi aqui. Então, esses são os dois pontos ali que eu vi da nossa tabela. Que essa parte dessa sequência aí pode dar uma mexida nos ânimos, né, dos jogadores do Bahia. Você tem três jogos extremamente difíceis antes de chegar no nosso Bavi, que também não vai ser um jogo fácil, né? Então, essa parte aí que eu achei que vai complicar um pouco, mas o final do campeonato, né, os últimos jogos ali não são ruins. Fora, e aí a gente volta de novo aqui, Fluminense não é de um todo ruim, né? Fluminense é algo que dá para ajudar aqui. No geral, eu achei a tabela boa, né? São 20 clubes, Série A é assim mesmo, vai ser difícil. No geral, eu achei boa. Agora a gente vai olhar aqui semana a semana, rodada a rodada, beleza?
Vamos olhar agora, né? Rodada a rodada. Vamos ver aqui cada uma das rodadas, o que que o Bahia vai jogando, né? E qual é essa sequência aí. Vamos lá. Tá aqui. Então, o Bahia começa jogando em casa contra a equipe do Corinthians. O time do Corinthians está com hoje um time bem organizadinho, né? Então, esse jogo aqui não tem data, mas acredito que por ser Corinthians, né? O Bahia vai aí ter um jogo provavelmente no domingo, tá? Então, esse jogo deve ser um jogo no domingo que o Bahia enfrenta a equipe do Corinthians. TV aqui com certeza vai querer colocar esse joguinho aqui para ser no domingo, ou seja, no dia 30. Acredito que esse jogo aqui vai ser no dia 30. Depois disso, ó, rodada número 2, a gente tem a equipe do Santos que vem aí voltando de uma Série B, né? Série B para Série A. Esse jogo aqui é fora, esse jogo vai ser lá, né? O jogo entre os dias 5 e 7 de abril. Então, jogo também no final de semana até a segunda-feira. Esse aqui fica muito na dependência da TV. Então, depois disso a gente tem rodada 3, Mirassol. Mirassol não deve ser um jogo tão complicado. Aí a gente vem num jogo mais difícil fora. Então o Bahia vai pegar o Cruzeiro fora de casa e engrena aqui nessa primeira parte da tabela, jogando em casa contra a equipe do Ceará. Então aí a gente tem o Ceará em casa. Aí dito isso, vem para aquela sequência que nós falamos aqui, ó. Jogo fora, então o Bahia vai até o Allianz Parque jogar contra a equipe do Palmeiras. Esse ano, quer dizer, em 2024 o Bahia não foi bem. Aí o Bahia vai em casa, recebe o Botafogo, né? E depois o Bahia encara aqui a equipe do Flamengo pela sua rodada de número 8. Aí, né, nós temos aqui, ó, o Bavi. Bavi, primeiro jogo, o Bahia joga em casa. Então, é entre os dias 17 e 19. Espero que a CBF coloque esse jogo aqui para um domingo, às 4 horas da tarde, ou sábado, 4 horas da tarde. Sábado, 4 horas da tarde é perfeito, porque você pode fazer a sua festa, comemorar à vontade, né? E depois descansar no domingo. Então, rodada de número 9, o Bavi ficou aqui para a rodada 9, né? Como eu já falei para vocês, falei no bloco anterior, ó, o Bahia vem dessa sequência pancada aqui, ó. Vem dessa sequência Palmeiras, Botafogo, Flamengo, e aí encara, né, o quarto jogo complexo dessa sequência de 5 jogos aqui. E por fim o Bahia encara o Grêmio, né? Por final o Bahia encara o Grêmio fora. A preocupação aqui de jogar contra o Vitória é porque você já vem de uma sequência ruim, pode vir de uma sequência ruim de 3 jogos, né? Mas vai ser ruim no sentido de resultado e ruim no sentido de desgastante. Mas pode ser que o Bahia esteja aí, a gente espera, né, em um outro nível e ele consiga jogar melhor. E aí por fim a gente vai até a arena do Grêmio jogar contra a equipe do Grêmio. Agora aqui nessa sequência final, ó, a gente recebe o São Paulo em casa, depois a gente encara aqui a equipe do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Aí aqui, ó, entre a rodada 12 e a rodada 13, nós vamos ter aqui, ó, um pequeno hiatozinho de 30 dias, né? Aqui aquela Supercopa que a FIFA organizou, né, com os campeões aí da Europa, da Libertadores e por aí vai. Então, a pausa ela vai ser aqui nesse período aqui, ó. Então, entre a rodada 12 e a rodada 13. Aí o Bahia faz essa pausa e o Bahia volta para encarar aqui os 3 últimos jogos dessa sequência, ó. Pega o Atlético Mineiro em casa, né? Jogo que deve ser bem concorrido. Internacional e por fim o Bahia finaliza, né,
a rodada número 15 jogando contra a equipe do Fortaleza. Primeiro jogo vai ser lá em Fortaleza, lá na capital do estado do Ceará. Aí no final, né, a gente tem essa sequência aqui, ó, que eu falei para vocês que é uma sequência, né, pro Bahia tentar dar uma decoladazinha. É Vasco, né? Vasco jogando lá, né? O Bahia consegue fazer um desempenho bom. Depois o Bahia pega o Juventude em casa, aí vai lá fora, encara a equipe do Sport e no final o Bahia encara o Fluminense em casa. Eu particularmente gostei dessa sequência aqui e a sequência inicial, né, das 5 primeiras rodadas, tirando o Corinthians aqui, mas o Bahia vai jogar em casa. Tirando o Corinthians, essas rodadas aqui, elas são bem interessantes. Essa sequência, segunda sequência de 5 jogos, como eu falei para vocês, ela é bem pesadinha, né? Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Mas é isso aí, né? Aproveitando agora aí, deixe o que você achou dessa tabela. Eu vi alguém comentando que a tabela ia matar o Bahia, que estava aquilo, mas para mim, né, tirando aquela sequência ruim, que pode ser que nem seja ruim, né? A gente pode estar falando isso agora, mas depois a gente veja que a sequência é de boa. Mas tirando aquela sequência ali, eu acho que ficou tranquilo. Mas diga aí o que você achou. Para completar, né? Tudo que vai vem, tudo que vem vai. Então a gente falou do primeiro turno, mas você tem aqui a sequência do segundo turno. Sequência do segundo turno, né? Ela é uma sequência parecida com a do primeiro, só inverte o mando de campo. Então, como eu falei para vocês, ó, aí a gente olha aqui, pensa no pior caso, ó. A minha torcida é sempre que o Bahia consiga resolver a vida dele até aqui, ó. Se a gente conseguir resolver a vida nossa até aqui, né, vai ficar beleza. A gente resolve até aqui e a gente vai lá fora só para cumprir tabela. Vai jogar fora de casa para cumprir tabela, não ter nada de complexo, né? Mas no final a sequência ela é boa. E aí, no primeiro turno, quando eu falei para vocês que que seria uma sequência pesada esses 3 jogos, né? Isso dá uma vantagem porque você vai pegar esses 3 times aqui, ó, antes, né? Antes deles chegarem nesses blocos finais aqui, ó, que são os finalmente do campeonato. Ou seja, pode ser que lá esses times aqui eles estejam muito mais competitivos, né, na reta final do campeonato do que no momento em que o Bahia encontre eles, tá? Então, eu prefiro. E aí, como eu falei para vocês, ó, Vasco, Juventude e Sport, 3 jogos bacanas aí para o Bahia dar a última arrancada no final do campeonato. Quem sabe, né, nessa última sequência de 3 jogos aqui, o Bahia não garante mais uma vez aquela vaguinha massa, né? Aquela vaguinha massa da nossa Libertadores. Mas é isso aí. Tabela do campeonato, né? Tabela do campeonato brasileiro fechada aí, início do campeonato, a sequência, o Bahia vai ficar jogando aí basicamente aos finais de semana. Campeonato se inicia, né? Campeonato inicia-se aqui, ó, no final de março. Então, campeonato inicia no final de março. Você sabe que a Copa do Nordeste ela vai aí ter a primeira fase, depois ela vai se enrolando pela segunda e fase seguinte. O final do campeonato vai ser lá em setembro. Então, Campeonato Brasileiro fechado, início em final de março e a gente falou do fim, né? Então o final tá aqui, ó, final contra o Fluminense vai ser praticamente na semana do Natal, dia 21. Então o campeonato vai ser bem alongado, muito embora, né, a gente sabe aí que vai ter uma pausazinha, esse campeonato mundial, essa Supercopa aí
Provavelmente o Bahia vai dar aí umas 2 semanas, mas vai chegar no final do ano os jogadores todos cansados e a temporada de 2026 a gente vai ter que colocar o Sub-20 de novo, beleza? Então é isso aí. Pronto, olhamos a nossa tabela, a gente viu a sequência de jogos do Bahia aí, tá? Agora você deixa o seu comentário de se você gostou dessa sequência ou não. Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.